Em 1818, um jovem de 30 anos publicou aquilo que ele acreditava ser a solução definitiva para os problemas fundamentais da filosofia. O livro quase não vendeu, quase não foi rezenado, quase não foi lido, por décadas. Enquanto isso, seu rival enchia auditórios na mesma universidade. Quando ele tentou dar aulas no mesmo horário para competir, o resultado foi humilhante. Quase ninguém foi. Esse homem passou a maior parte da sua vida sendo ignorado pelo mundo que ele havia tentado explicar. E aqui está o paradoxo que vai te acompanhar até o fim desse vídeo. A filosofia mais sombria já escrita foi criada por um homem que, no fim da vida, encontrou uma paz que poucos seres humanos conhecem. Seu nome era Arthur Schopenhauer. E o que ele descobriu vai mudar a forma como você entende o seu próprio sofrimento. Schopenhauer nasceu em 1788 na Alemanha, filho de um comerciante rico e de uma mulher que se tornaria uma das primeiras escritoras alemãs a publicar sem pseudônimo. A relação com o pai era de admiração, a relação com a mãe era de horror. Ele admitiu que os anos mais felizes da infância foram aqueles que passou longe dela. Em 1805, o pai foi encontrado morto, afogado em um canal. Suspeita-se de suicídio. Schopenhauer reconheceu que herdou a melancolia do pai e carregou isso pelo resto da vida sob a forma de ataques de ansiedade, fobias, hipocondria e uma incapacidade profunda de manter relações próximas com qualquer pessoa. Mas a morte do pai também o libertou. Liberto das obrigações do mundo dos negócios, Schopenhauer se atirou nos estudos com uma ferocidade que assustava seus tutores. Medicina, filosofia, matemática, história, física, astronomia, latim, grego antigo, 7 línguas no total. E então ele descobriu o hinduísmo e o budismo, e tudo mudou. Ele leu a tradução latina dos Upanishads e declarou: "É a leitura mais recompensadora e elevadora possível em todo o mundo. Foi a consolação da minha vida e será a da minha morte." Toda noite, antes de dormir, ele lia algumas páginas. Esse detalhe os importa, e você vai entender por quê. Em 1818, com 30 anos, ele publicou sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. Ignorado por décadas, mas aqui está o que ele escreveu nesse livro. E por que ainda hoje, 2 séculos depois, continua sendo uma das análises mais honestas da condição humana já colocadas no papel. O mundo tem 2 aspectos. O primeiro é a representação. Tudo o que você percebe, tudo o que você vê, ouve, sente, é uma construção da sua mente. Você nunca acessa o mundo diretamente. Você acessa a sua versão do mundo. Sempre. Kant já havia dito isso. Schopenhauer concordou. Mas aqui está onde ele vai além. Se tudo é representação, o que está por baixo? O que move tudo isso? Ele chamou de vontade. E aqui está o que quase ninguém percebe. Essa vontade não é a sua vontade individual, não é um desejo consciente, não é racional, não tem objetivo, é uma força cega, irracional e inconsciente que pulsa em tudo. Em você, nos animais, nas plantas, nas pedras, no cosmos inteiro. É o tornador que gira dentro de nós e nos joga de um lugar para o outro. É o que faz você acordar às 3 da manhã pensando em algo que não consegue parar de pensar. É o que faz você buscar a próxima conquista logo depois de alcançar a última. É o que faz você se apaixonar pela pessoa errada e não conseguir explicar por quê. Muito antes de Freud, Schopenhauer disse: "A maior parte da nossa vida interior é desconhecida para nós." Nossas ações, decisões e palavras são, em sua maior parte, motivadas inconscientemente pelos nossos impulsos. Não sabemos nem quem somos por dentro. Freud descobriu os escritos de Schopenhauer mais tarde e ficou atônito. Agora, o que isso significa para a sua vida? Pense no padrão mais comum da existência humana. Você estuda, se forma, consegue um emprego, se relaciona, conquista algo e então quer mais. Imediatamente, sem pausa, sem descanso, da satisfação salto para o desejo, do desejo salto para a satisfação, sem fim. Schopenhauer usa a imagem de Ixion, da mitologia grega,
que desafiou os deuses e foi condenado a uma roda de fogo girando para a eternidade. Nós somos Ixion. E aqui está a frase que vai te perseguir. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Quando você sofre, quer parar de sofrer. Quando para de sofrer, o tédio aparece. O tédio é o sofrimento do vazio. E do vazio nasce um novo desejo. E do desejo, uma nova dor. Não tem saída pelo caminho convencional. Mas quase ninguém percebe que Schopenhauer não para aqui. Primeiro, ele vai mais fundo, muito mais fundo, para onde você acha que foi Dante buscar o material para o seu inferno, para o mundo real, e fez um inferno bastante adequado, mas quando precisou descrever o paraíso e seus prazeres, encontrou um obstáculo intransponível, porque o nosso mundo não oferece nenhum material para isso. Toda epopeia, todo drama só pode representar uma luta, um esforço, uma batalha pela felicidade. Nunca a felicidade duradoura e completa em si mesma. Pense em qualquer história que você ama. Ela termina quando o herói finalmente vence. A cortina cai. Porque se continuasse, teríamos que mostrar que a vitória decepcionou, que depois de alcançar o objetivo, o herói não estava melhor do que antes. A vida de cada indivíduo, vista como um todo, é uma tragédia. Vivida nos detalhes, tem o caráter de uma comédia. E sobre o amor? Aqui Schopenhauer diz algo que vai incomodar. Você não se apaixona para ser feliz. A vontade usa você para se reproduzir. Cada pessoa busca inconscientemente um parceiro que neutralize seus defeitos, para que não sejam herdados. O homem fisicamente fraco busca a mulher forte. Você considera belo no outro aquilo que você mesmo não tem. A paixão é uma manipulação inconsciente da vontade para garantir a propagação da espécie. O que você chama de amor romântico é a árvore da espécie usando você, o galho individual, para se perpetuar. E aqui está algo perturbador. Schopenhauer escreveu sobre isso décadas antes de Darwin e mais de meio século antes de Freud. Então, se o mundo é vontade e a vontade é sofrimento cego e sem fim, o que resta? 3 saídas. A primeira é a mais radical. A negação da vontade através do ascetismo. Parar de desejar. Completamente. É o caminho dos santos, dos monges, dos ascetas. Schopenhauer sabia que era um caminho para pouquíssimos, e ele mesmo não seguiu. A segunda saída é a filosofia. Não a filosofia acadêmica que ele desprezava, aqueles que constroem problemas filosóficos conceitualmente, enquanto os filósofos reais os constroem existencialmente, através de uma reflexão involuntária sobre a própria vida. Ele escreveu: quando lemos, outra pessoa pensa por nós, apenas repetimos seu processo mental. Um homem que passa quase todo o dia lendo perde gradualmente a capacidade de pensar. A experiência do mundo é o texto. A reflexão e o conhecimento são o comentário. Quando há muito comentário e pouco texto, o resultado são esses livros que têm 2 linhas de texto para 40 linhas de notas. A filosofia verdadeira começa na experiência vivida, na observação honesta da própria vida. E então, ele diz algo que contradiz tudo o que você esperaria de um pessimista. O gênio, para Schopenhauer, é a capacidade de deixar completamente de lado os próprios interesses, desejos e objetivos, de perceber o mundo com clareza e imperturbável como ele é, não como queremos que seja. Há momentos em que o intelecto se liberta da vontade. Quando isso acontece, o resultado é a contemplação estética. E aqui está a terceira saída, a arte, particularmente a música. Schopenhauer acreditava que a música está em um reino completamente diferente de todas as outras artes. Enquanto as outras falam de sombras, a música fala da coisa em si. Ela é uma cópia direta da própria vontade. É por isso que a música pode te fazer chorar sem você entender por quê. É por isso que uma melodia pode capturar em segundos aquilo que nenhuma palavra consegue. Ela não representa o sofrimento, ela é o sofrimento, e ao mesmo tempo a libertação dele. Nietzsche, que foi profundamente influenciado por Schopenhauer, escreveu: sem música, a vida seria um erro. Schopenhauer concordaria completamente. E então chegamos à ética.
Se a vontade é a mesma em todos nós, se no fundo somos todos a mesma coisa, com faces diferentes, então machucar o outro é machucar a si mesmo. A compaixão não é uma virtude sentimental, é o reconhecimento lúcido de que o sofrimento do outro é o mesmo que o seu, que a fronteira entre eu e você é uma ilusão criada pelo princípio da individuação. Quando você sente genuinamente a dor do outro, você está tocando a verdade mais profunda da existência. Isso é a ética de Schopenhauer, não baseada em dever, não baseada em Deus, baseada na percepção direta de que somos um, e é aqui que o homem e a filosofia finalmente se encontram. Schopenhauer passou décadas sendo ignorado, sua obra-prima recusada, seu rival celebrado, sua mãe distante até o fim. Mas nos últimos anos da vida, algo mudou. Ele acordava cedo, lia até o meio-dia, tocava flauta, almoçava sempre no mesmo lugar, caminhava horas com seus poodles. E os nomes dos poodles? Atman, em sânscrito, o verdadeiro eu. Todas as noites antes de dormir, lia algumas páginas dos Upanishads. O mesmo ritual de décadas. Em 1851, publicou Parerga e Paralipomena, um livro de ensaios suplementares. Foi seu primeiro sucesso. As pessoas finalmente estavam lendo. Mas quase ninguém percebe o que Schopenhauer disse ao terminar esse livro. Ele sentiu como se um peso que carregava desde os 24 anos tivesse sido levantado dos seus ombros. Não a fama, não o reconhecimento, a conclusão, a missão cumprida. Em 1860, com 72 anos, Schopenhauer tomou seu café da manhã, aparentemente bem, e logo depois foi encontrado morto ainda sentado à mesa, sereno, sozinho. Como viveu? E agora a pergunta que esse homem passou a vida inteira fazendo e que você precisa se fazer hoje: o que você está buscando? Não a resposta que você dá para os outros, não a resposta que faz sentido no papel, a resposta real. Porque Schopenhauer diria que qualquer que seja a resposta, você vai alcançar e vai imediatamente querer algo além. E a satisfação que você imaginava nunca vai ser o que você esperava. Isso não é pessimismo, é honestidade. E a honestidade é o começo de tudo. A saída do pêndulo não é parar de querer. A saída é entender o mecanismo. Observar a vontade agindo em você sem ser completamente arrastado por ela. Criar momentos de contemplação, de arte, de compaixão, de silêncio, onde a roda de Ixion finalmente para de girar, mesmo que seja por alguns minutos. Schopenhauer escreveu que é difícil encontrar felicidade dentro de si mesmo, mas é impossível encontrá-la em qualquer outro lugar. Um homem que passou a vida inteira descrevendo o sofrimento do mundo morreu sozinho, tranquilo, após ler os Upanishads na noite anterior. Talvez ele tenha encontrado o que buscava. A questão é: você está procurando no lugar certo?